Aleluia. Você que chegou um pouquinho depois da gente começar, uma boa noite. Paz de Jesus, paz maravilhosa, paz que transforma, paz que faz a gente cantar, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da luta, mesmo no meio de todos os enfrentamentos que nós, povo de Deus, temos que enfrentar, temos que nos colocar diante todos os dias. Ainda assim, Jesus disse que nos daria uma paz que era dele, não conforme o mundo, e essa paz que excede a todo entendimento nos permite cantar, mesmo na dor, nos permite cantar mesmo na intranquilidade, mesmo na dúvida. Essa paz nos permite cantar. Aleluia. Que bom que você está aqui. Vamos continuar nessa série de mensagens em que temos meditado sobre a vida na fé, a vida de Cristo em nós, a vida que se revela através da nossa própria vida, mas que é a vida dele enxertada em nós. Hoje eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, em mais um trecho da carta de Paulo aos Colossenses. Agora, no capítulo 2, nós vamos meditar apenas nesses 2 versos essa noite. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, está aí projetado o texto da Almeida Revista Atualizada, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Quero ler novamente. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aleluia. Alguns dias atrás, Ana, aqui em casa, Ana ouviu um barulho grande no jardim, algo como um estrondo, e preocupada ela correu para ver o que era e se espantou. Aqueles que já vieram aqui em casa, até pensei hoje em tirar uma foto para projetar, acabei esquecendo com o passar do dia, mas aqueles que já vieram aqui em casa, sabem que temos ali na frente um jardim, e no jardim temos 2 palmeiras bem grandes, né? Uma numa ponta e a outra na outra ponta do jardim, e ambas essas palmeiras elas contam com 3 árvores, né? Na ponta dessas árvores algumas folhas, e na ponta dessas árvores algumas folhas que vivem caindo, vivem dando trabalho para a gente cortar, ensacar e jogar no lixo, né? Renovando as folhas ali. Mas uma dessas árvores já havia um tempo não dava mais folhas. E eu me lembrei disso depois do que aconteceu. Todas as outras continuavam no ciclo de nascimento e morte e renovação das folhas, mas aquela árvore não, ela estava sem folhas. E foi exatamente essa árvore a responsável pelo barulho que Ana ouviu. Quando ela chegou no jardim, ela viu metade daquela árvore no chão. Uma árvore alta, deve ter ali o quê? Uns 5 metros? Não sei se é muito. 4, 5 metros. Essa árvore então se partiu com o vento, praticamente no meio, e a metade caiu no jardim perigosamente. Foi possível então, naquele momento, a gente olhar a árvore por dentro, e ela estava podre. Alguma doença, alguma praga atacou e aquela árvore não tinha mais folhas e estava como se fosse uma palha por dentro. Por fora, a árvore parecia normal, ela estava normal. Tirando o fato de que não dava mais folhas, aquela árvore a princípio estava normal. Mas de certa forma, não é que ela não desse mais folhas só, ela não dava mais frutos. Ela não estava vivendo o ciclo de nascimento e morte de suas folhas. A gente até correu um risco daquele pedaço ter caído em cima de alguém. Graças a Deus que nos livrou, não tinha ninguém passando, foi um momento que não tinha ninguém ali no jardim, mas poderíamos ter percebido que, apesar de parecer normal, se a gente tivesse prestado atenção, se eu tivesse prestado atenção, aquela árvore não estava normal, porque ela não vinha dando mais folhas. Não vinha dando mais folhas. A gente tem meditado então em uma série de mensagens sobre a vida da fé, uma forma de vida, uma forma de viver que
se estabelece pelo que se crê e não pelo que se vê. Uma forma de vida que vive conforme a vontade do Pai. E que na semana passada a gente resumiu como a vida de Cristo em nós. Quando Paulo fala ali no capítulo 3 da mesma carta aos Colossenses, no verso 4, da seguinte forma: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados em glória. A vida da fé é a vida de Cristo em nós. Nosso objetivo, meu objetivo então com essa série de mensagens, é aprender como viver bem nos dias tão difíceis como os que a gente tem passado ultimamente. Não somente pelas notícias, pela divisão pelo qual passa o nosso país, mas também pela sensação cada vez mais presente, pelo menos a mim, de que a vida como nos é transmitida pela nossa sociedade, pela cultura, pela cosmovisão dominante, não tem nos levado à felicidade que tanto se propaga. Será que a gente é parecido nesse sentido? Será que você, em alguns momentos da vida, não se pergunta por que as coisas não parecem se encaixar adequadamente? Eu certamente me pergunto muitas vezes. Quando eu olho para trás e vejo o tanto de coisa no qual eu investi tempo, pensando que seria aquela solução para os meus anseios e problemas, eu me assusto. Não somente pela quantidade de vezes que isso aconteceu e muitas vezes, sem perceber, acontece até hoje, mas também pela quantidade de promessas e fórmulas que nos são transmitidas. Promessas e fórmulas que não nos levam a uma vida plena, a felicidade que tanto se propaga. E a gente mesmo seguindo todos os passos dessas fórmulas, mesmo sendo fiel ao manual, todas as vezes a gente se frustra de alguma forma. Tenta, se frustra, a vida continua não se encaixando, parece que falta alguma coisa. Você tem se percebido assim algumas vezes na sua vida? Você percebe que na sua vida essa inadequação, essa falta de encaixe muitas vezes aparece novamente? E tem percebido em você, assim como eu percebo em mim algumas vezes, essa tendência de sempre procurar alguma coisa para mudar de vez a situação? Guarda essas perguntas. Paulo estava na prisão ao escrever essa carta aos Colossenses. Provavelmente ele tinha recebido a visita de Epáfras, um discípulo seu e provavelmente o ministro daquela igreja reunida na cidade de Colossos. Provavelmente foi Epáfras que levou e instruiu aqueles irmãos e irmãs na fé. Certamente Paulo, então, com a visita de Epáfras, recebeu relatos de como estava a comunidade, daquilo que ia bem, o que foi a maior parte do relato, mas provavelmente também recebeu daquilo que não ia tão bem. E havia algo que parecia incomodar bastante Paulo conforme ele escreve a carta aos Colossenses. Naquele momento, falsos mestres que não reconheciam a superioridade de Cristo, pareciam estar querendo oferecer uma nova solução para a vida daqueles irmãos e irmãs. Algo que ficou conhecido como a heresia colossense, uma busca por obediência a regras, apenas as regras, muito mais do que a Cristo, uma busca por experiências místicas, como por exemplo culto a anjos, mas que no seu cerne tinha uma tentativa de tirar Cristo do centro, de não reconhecer a superioridade da revelação do Filho de Deus entre nós. Muito provavelmente uma tentativa de seguir alguma coisa nova e a mais acrescentando aquilo que Cristo ensinava e que foi o que a igreja aprendeu por meio de Epáfras. Talvez a gente possa fazer uma relação com os nossos dias e voltando àquelas perguntas que fiz, que fosse mais uma tentativa de conseguir mudar as coisas que pareciam que não iam bem, sem ser somente com Cristo, sem ser somente com o Evangelho. Assim, dentre outros ensinos, Paulo, em nosso texto, Colossenses capítulo 2, 6 e 7, volta àquilo que é básico, a vida de Cristo em nós. Para Paulo, essa era a solução que o próprio Senhor Jesus deu para todos os problemas, para todas as dúvidas, para todas as angústias, não somente da vida daqueles irmãos da igreja de Colossos, mas da vida de todos aqueles que são chamados por Jesus a segui-lo, até nós.
O que Paulo fez nesses versos é lembrar aquilo que Jesus já havia ensinado aos seus discípulos, aquilo que Jesus já havia declarado naquela última refeição que teve com seus discípulos, que o evangelista, o apóstolo João, deixou registrado no capítulo 15 do seu evangelho, a partir do verso 1. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo volta então ao básico da vida da fé. Ao básico dessa vida que vive pelo que crê, muito mais pelo que vê, e que é a vida que nos permite passar por todas as situações de maneira adequada. A vida de Cristo em nós. Essa é a única forma. Não há nada mais a acrescentar do que isso. Essa é a única forma de vencermos todas as lutas pelas quais nós passamos, meu irmão, minha irmã. Aleluia, preste atenção nisso. Paulo então vai usar algumas metáforas para descrever essa vida de Cristo em nós. A primeira que ele usa é o andar em Jesus. Andar em Jesus. Assim como recebestes a Cristo, andai nele. Nele, que se definiu como o caminho, a verdade e a vida. O verbo que Paulo usa aqui no original tem o sentido de caminhar, fazer seu próprio caminho, progredir, mas também tem o sentido de viver, de regular a vida. Nesse sentido, algumas traduções mais atuais, a NVI, por exemplo, e a própria Nova Almeida atualizada, traduzem essa parte do verso como viver nele. O andar nele é viver nele. A vida na fé, se é a vida de Cristo em nós, e é isso que nós cremos, é aquela vida que vive nele, que encontra sentido nele. Talvez a melhor maneira da gente definir esse andar e esse viver seja aquela que o apóstolo João, o mesmo apóstolo, mas agora na sua carta, registrou no capítulo 2 de sua primeira carta, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Essa é a forma mais prática da gente entender isso que Paulo está falando. Viver em Jesus, ter sua vida em nós, viver essa verdadeira vida na fé, é ter o mesmo estilo de vida que ele teve, é andar como ele andou. Jesus é o maior exemplo para nós imitarmos. Ele, antes de tudo, e os homens que procuram e procuraram fazer o mesmo. Esses são os nossos maiores exemplos, porque imitam a vida do nosso Senhor Jesus. Esse é o sentido mais claro da palavra discípulo. Alguém que imita seu mestre, que vive como seu mestre vive ou como seu mestre viveu. Nós não precisamos de nenhuma novidade, meu irmão, minha irmã. De nenhum novo manual, de nenhum novo livro badalado de autoajuda. A vida na fé, essa vida que traz sentido, essa vida que traz contentamento, é a mesma que sempre existiu desde que Jesus veio até nós. É a mesma vida há 2000 anos. A vida de Cristo em nós e através de nós. A vida da fé é a vida de Cristo em nós e através de nós. Aleluia! Cristo tem sido o nosso exemplo. Cristo tem sido o meu e o seu maior exemplo. Será que eu e você procuramos conhecê-lo como ele, conhecer como ele viveu, como ele reagiu, como ele falou, as decisões que Cristo tomou? Será que nós procuramos
olhar o tempo todo para isso, entendendo e reconhecendo o seu exemplo, a forma como ele viveu, como esteve entre nós. Você busca inspiração em Jesus na sua vida. Ele é o nosso maior exemplo. Viver com Ele, ter a sua vida em nós e andar como Ele andou. Paulo não para por aí, ele continua com as suas metáforas. Ele orienta aquela igreja a ser radicada em Cristo, a ter suas raízes em Jesus. O que novamente traz o ensino de Jesus. Ele é a videira, como nós lemos no em João capítulo 15. Ele é a videira, nós somos apenas os ramos. A vida vem dele, a força vem dele. Quando a gente vai estudar um pouco as funções, a função das raízes nas plantas, a gente encontra basicamente duas funções. A primeira dela é a fixação da planta no solo. É a raiz que fixa e que sustenta a planta em pé no solo. E a segunda função primordial e principal é a absorção e reserva dos nutrientes, dos minerais e da água. A planta não cai porque a raiz a mantém de pé. Por maior que seja a árvore, não é o tamanho do caule que sustenta, muito pelo contrário, quanto maior o tamanho do caule, você pode ter certeza que há uma raiz por uma área imensa embaixo daquele caule. É a raiz que sustenta. E a planta não morre porque a raiz continua lhe trazendo água e nutrientes. Você pode molhar, borrifar insumos nas folhas da planta, isso pode ajudar, mas se a raiz estiver seca, se a raiz não tiver nutrientes, se aquela areia já estiver exaurida dos nutrientes, nada disso vai adiantar. Sim, meu irmão, minha irmã, nós podemos trazer essa meditação, essa realidade para a nossa meditação hoje. Ser radicado em Jesus, como Paulo nos instrui ali, ter Ele como raiz, é ter Ele como sustentador, é ter Ele como aquele que nos mantém de pé, é ter Ele como daquele do qual vem alimento, para que nós sejamos verdadeiramente vivos. Ser radicado em Jesus, ter a raiz em Jesus, é esperar dele, somente dele, nosso sustento e a nossa firmeza. Não em nossa inteligência, não em nosso dinheiro, não em nossa capacidade de nos relacionar com os outros, não no nosso autocontrole, não em disciplinas e regras, mas somente nele. Somente dele eu espero sustento e força para me manter de pé. Isso é a vida de Cristo em nós. Paulo continua então sua exposição com a sua terceira metáfora. Vida na fé, vida de Cristo em nós, é a vida que edifica sobre Ele. É a vida que edifica sobre Jesus. Paulo expande e aumenta a metáfora da raiz. Ele continua a falar sobre o que realmente nos sustenta, o que nos leva de volta a outro ensino de Jesus. Construir sobre Ele é ter segurança. Ele é a rocha. O homem que constrói sobre ele é sábio, porque pode vir a tempestade, pode vir a ventania, e a casa que ele construiu permanece firme, porque ele construiu sobre um firme fundamento, sobre a rocha. Essa expansão de Paulo parece apontar então para algo interessante. Há uma parte que não se vê em nossas vidas, que é a raiz, nosso fundamento. Mas também há uma parte que se vê, que é a edificação, que é aquilo que cresce sobre aquele fundamento. É a vida que aparece sob, acima, fundamentada naquela raiz. Pode ser que o fundamento seja bom, os alicerces sejam bons, mas o edifício vai ficando torto. Quem já não viu isso? Eu mesmo aqui, nós mesmos aqui estamos reformando o nosso muro porque uma parte de cima estava completamente torta. Tem alicerce bom, mas as paredes vão ficando tortas. A pintura não é bem feita, ela se descasca, pode haver infiltração na parede porque não foi bem selada. Assim, a vida de Cristo em nós é a vida que se revela naquilo que não se vê, no nosso fundamento, mas também é a vida que se revela naquilo que se vê, que é o fruto da nossa vida. O fruto que deve ser bonito em Jesus. A nossa ação no mundo, as nossas obras no mundo, a nossa mão e pé, os nossos pensamentos, a nossa voz no mundo, revelando a beleza
do nosso fundamento, a beleza daquele que vive em nós. A vida na fé não é somente uma vida boa na raiz, com um bom fundamento, com bons sentimentos e pensamentos. Isso é o fundamento. Mas a vida na fé é aquela vida que é bonita também naquilo que se vê, que reflete os bons pensamentos e sentimentos de Jesus em nós, que descansa nele e assim pode viver com ele, para ele e por ele. Meu irmão, minha irmã, somente Jesus é a nossa segurança. Isso significa que não caímos porque ele nos sustenta e não porque nós somos especiais ou porque nós temos algo de nós mesmos. O que nos sustenta é o nosso fundamento em Jesus. Somente ele também é a nossa beleza. Nós somos edificados nele. A beleza das nossas ações no mundo, e é para isso que o Senhor nos chama, está fundamentada nele e somente nele. Não há mais nada a acrescentar. Não é Jesus e. Não é Jesus e. É Jesus e somente Jesus. Talvez você esteja vivendo em crise agora mesmo, em uma luta específica na sua vida, e quase todos estamos vivendo de alguma forma a luta da pandemia e seus reflexos, seja na nossa saúde ou seja nas nossas emoções. Talvez você tenha vivido uma crise há algum tempo, mas me permite te perguntar uma coisa. Aonde você apostou suas fichas para resolver as suas crises, as suas questões? Aonde você tem apostado? De onde você está esperando, agora mesmo, a resolução dos seus problemas? Quem ou o que tem sido a sua raiz, de onde você espera firmeza e alimentos? Os outros? Os poderosos? O dinheiro? Você mesmo? Quem ou o que tem sido a beleza da tua ação no mundo? Você mesmo. É para você mesmo que você faz as suas boas obras? Para que você seja reconhecido ou para quê? Para que através das tuas boas obras o teu Deus, o teu Senhor, o teu Pai seja glorificado. Talvez uma das maiores lutas que nós, seres humanos que vivemos essa cultura específica do século XXI, travemos seja essa: a dificuldade de contar com um outro, a dificuldade de viver pela fé, de sermos confirmados na fé, como Paulo diz, de permitir que outro, Jesus, mas outro, conduza e cuide de nossa vida e não nós mesmos. Isso é muito difícil quando tudo e todos ao nosso redor nos dizem todos os dias, constantemente, seja pela propaganda da TV ou pela propaganda que constantemente nos invade pelas redes sociais ou pela navegação na internet. Se você não se cuidar, e é essa propaganda, se você não cuidar de si mesmo, ninguém vai fazer. Você vai morrer e nascer sozinho. Se você não correr atrás, você não vai ser nada. Se você não se esforçar, você não vai ser nada. E tudo isso tem sentido, é claro que sim. Nós precisamos fazer a nossa parte, não podemos ficar esperando que todos ao redor nos ajudem enquanto nós mesmos não nos ajudamos. Mas o perigo disso é que essa mensagem torna o viver pela fé muito difícil. Porque, como a gente viu, viver pela fé é viver a vida de Cristo em nós. É a vida de um outro e não a nossa vida. Soa até louco em nossos dias, o que na verdade soou louco todos os dias, desde o dia em que essa mensagem foi proferida. Mas essa é a verdade que o Evangelho nos ensina e que Paulo confirma nesse texto. Resumindo então, o que Paulo nos ensina aqui sobre a vida de Cristo em nós? Que é uma vida que anda como ele andou, que tem ele como o maior exemplo, que na dúvida sobre o que fazer, antes de tudo, pergunta para Cristo. Olha como ele reagiu em situações semelhantes e procura reagir da mesma forma. Essa vida da fé, essa vida de Cristo em nós, também é aquela vida que tem nele a fonte e a força, a fonte da vida e a força para continuar de pé. Não em nós mesmos, não em nossa capacidade, não no muito dinheiro ou no pouco para reclamar, não nos amigos, poderosos ou não,
não em nossas casas grandes ou não em nossos diplomas, mas é a vida que tem nele, somente nele, a fonte da força e do sustento para continuar de pé. Ainda Paulo continua, a vida na fé, a vida de Cristo, é a vida que tem nele a fonte da beleza de suas ações. Tem nele a fonte da beleza de suas ações e a fonte da capacidade para realizar essas ações com beleza. É a vida que sabe que só há beleza porque Cristo está em nós. É a vida que sabe que se há beleza, o louvor é para Ele. Que os homens nos vejam e louvem ao nosso Deus que está no céu. E ainda Paulo continua. É a vida na fé, é a vida que é vivida como um ato de fé. Não com a certeza científica, mas pela fé. Porque se permite depender de outro. Ainda que todos ao redor digam ao contrário, a vida da fé, a vida de Cristo em nós é a vida que se permite depender de Cristo. Mas, Paulo termina, é uma vida que cresce em gratidão. A palavra crescendo, ali no verso 7, tem um sentido de transbordar, de ter em excesso. Veja que coisa maravilhosa. Um dos maiores sinais de que estamos vivendo a vida na fé, a vida de Cristo em nós, é uma insistência constante em agradecer por tudo. Uma insistência constante em transbordar, em superabundar em ações de graças, em gratidão ao Senhor. Porque essa vida na fé sabe que só existe pela força de Jesus. Depende dele. E ao receber dele só tem uma reação: agradecer. O quanto nós temos sido então agradecidos, meu irmão, minha irmã. Eu não vou ser um tolo que esconde o sol com a peneira. A vida é dura. Para alguns de nós é mais dura do que para outros. Ontem mesmo eu estava aqui na varanda de casa, nessa mesma varanda que aponta para o jardim, onde caiu um pedaço da palmeira. Eu saboreava um café, gosto de sentar na varanda e saborear um café. E eu tentava viver essa vida de gratidão. Olhava para o jardim, saboreava o café e agradecia a Jesus por tudo. Senhor, obrigado pela minha casa, pelo jardim, pelo café, obrigado pela vida. Só estou aqui porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renova todos os dias. Cheguei até a orar, confesso aqui entre nós, que ninguém veja, só a internet inteira se vê o vídeo. Orei assim: Senhor, será que na eternidade vai ter café? Será que a gente vai poder sentar juntos e tomar um café tão saboroso? Eu creio que sim. Se ele falou que vai ter um vinho lá, provavelmente vai ter um café. Mas na mesma hora em que eu orava, pensava sobre isso, também me veio: nem todo mundo pode ter isso. Nem todo mundo pode ter jardim. Nem todo mundo pode ter até café. E isso é verdade. Entretanto, eu aqui estou pregando para uma igreja. Eu não quero tapar o sol com a peneira, mas eu quero trazer a realidade da palavra para uma igreja. Eu sei que como nós estamos transmitindo, é possível que outras pessoas assistam, mas basicamente eu sou um pastor pregando para a sua igreja no período de pandemia. E o que eu quero dizer com isso? Que estou falando para quem tem, no mínimo, a Jesus, que já recebeu a Ele, e que é exatamente a expressão que Paulo inicia o nosso texto: como recebestes a Cristo, Senhor, andai nele. E mais, para pessoas que têm uma igreja, uma comunidade que tem tentado se importar, que tem tentado servir uns aos outros. Você sabe que nós temos tentado, não quer dizer que somos perfeitos, mas que temos tentado e que queremos que você possa contar com a gente como igreja. Assim, a vida não é um mar de rosa, é claro que não. Mas se você tem a Jesus, você já tem vida verdadeira, ainda que o resultado no dia a dia tenha muitas dificuldades. Há dificuldades, é claro. Mesmo uma casa bem fundamentada pode perder telhas de vez em quando a ventania vem, é claro que sim. Mas nós temos uns aos outros, aleluia! Pelo fato de sermos igreja, pelo fato de sermos membros desse mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, nós temos uns aos outros e principalmente nós temos a Jesus. Nós temos a Jesus, então há que existir gratidão em nós. E aqui, vou terminando a mensagem fazendo a seguinte pergunta: você já tem a Jesus?
Esse é o início da vida da fé. A vida que vai nos levar da melhor maneira possível até o último dia é essa vida da fé. E é a vida oferecida para aqueles que, como Paulo disse, já receberam a Jesus. Não posso terminar essa noite sem essa pergunta. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, seja agora online, enquanto esse culto acontece, ou posteriormente, porventura tenha caído nesse vídeo, você já tem a Jesus? Aquela árvore que caiu em nosso jardim, ela parecia normal, ela estava de pé, mas ela só parecia, porque ela já não tinha mais folhas, ela já não dava mais frutos há muito tempo. Assim pode ser nossa vida. Parecemos bem, tudo parece normal, mas há muito tempo não temos mais gerado frutos, há muito tempo não temos mais folhas, tudo é sempre discussão, tudo é sempre briga, tudo é sempre pessimismo. Será que o problema não está na raiz? Você está firmado nele? Meu amigo, meu amigo, você tem a Ele, você já recebeu a Cristo, você já entregou o controle para Ele. Isso não é perfeito para nenhum de nós, mas pelo menos você já entendeu que é isso que Ele te convida a fazer, a entregar a sua vida e com isso o controle para Ele. Foi para isso que Ele veio, para te dar vida nova e plena, para te sustentar e te fazer belo, com lindos frutos, para te levar a descansar nele e não em você mesmo, para te fazer firme, como um carvalho de justiça, como foi profetizado pelo profeta Isaías. Hoje então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, agora mesmo, não amanhã, não daqui a 10 minutos, mas agora, enquanto você me ouve, se você ouvir a voz do Senhor, não deixe seu coração ficar duro, ouça e dê um passo na direção dele. Amém? Em nome de Jesus, e comece a experimentar essa vida de Cristo, essa vida que anda como Ele andou, que é fundamentada nele, que recebe dele todas as forças e sustento, essa vida que é edificada nele, que dessa forma tem beleza, não porque em si mesmo tem capacidade, mas porque a raiz que é Jesus te dá essa capacidade. É uma vida de fé e uma vida de gratidão. Se você hoje ouvir essa voz, se permita dar um passo na direção de Jesus e se permita entregar o controle para Ele. Porque não tenha dúvida, foi para isso que você nasceu, foi para isso que você foi formado. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor amado, nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a viver essa vida bonita de Cristo em nós, Pai. Essa vida que anda como Ele andou, que é sustentada por Ele, que vive belamente, mas por causa dEle, e que tem gratidão em tudo. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que isso não vai ser perfeito até aquele dia em que estaremos diante de Ti, até aquele dia em que cearemos contigo de novo, Jesus, fisicamente falando. Mas ajuda-nos a viver da melhor maneira que nos for possível aqui e agora, para que as nossas angústias sejam tratadas pelo Senhor em nós, para que as nossas ansiedades sejam tratadas pelo Senhor em nós, para que as nossas incapacidades sejam tratadas pelo Senhor em nós, para que as nossas discussões sejam resolvidas pelo Senhor em nós, para que a nossa vontade de realizar coisas seja sempre uma vontade que gere louvor ao Teu nome, e porque o Senhor está em nós, e não para nós mesmos, e não na nossa capacidade. Enfim, Senhor, ajuda a gente a viver essa vida de significado pleno e completo em Jesus. Em Jesus, em nós. É o que te pedimos, Senhor, no nome daquele que morreu por nós e que veio nos chamar para sermos dele e somente dele. Amém, amém
e amém.